exaltando o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu já quero passar a palavra para nosso irmão, para que ele compartilhe a sua experiência com Deus e que sejamos grandemente edificados e a nossa fé seja fortalecida nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Antonella. Bom dia. Graça e paz, igreja amada, amados irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui hoje, compartilhando a minha experiência com Deus. E amo essa igreja, Essa igreja que me acolheu, que me abraçou e que me fez conhecer mais a Deus. Eu vim de uma infância, sou de Porto Alegre, meu nome é José Fernando. Nasci numa família muito humilde, com 5 irmãos. E aos 5 anos de idade eu perdi minha mãe, Perdi minha mãe e a gente era muito humilde, assim. E na minha infância, a minha infância foi roubada, Como? Eu sofri um abuso na minha infância, Então, assim, por troca de brinquedos, muitas vezes eu não tinha condições. Então, eu acabei aceitando, essa troca e achando que era tudo normal, não entendia, não compreendia. E aos poucos eu fui crescendo, E em seguida, com 7 para 8 anos, eu fui adotado por uma família, Uma família que hoje é os pais do Éder, E aí eu fui morar com eles. Deus preparou esse caminho aí para me dar uma família com pais, com princípios e valores, e enfim. Não que os meus irmãos não fossem, minha família, os originais, mas assim eu fui viver uma nova vida com eles também. E fui crescendo num seio familiar, Com pais, com mãe. Meu pai logo em seguida, com 7 anos, veio a falecer, quando eu fiz 7 anos também. Então eu perdi muito recente meus pais, assim. E aqueles conflitos internos lá atrás dessa minha infância, que eu passei esse abuso, começou a crescer isso dentro de mim, E eu comecei a ter conflitos internos em relação a isso. Por que isso aconteceu lá atrás? Por que ninguém viu? Por que eu aceitei? E muitas vezes eu não entendia o porquê, Então, aos 15 para 16 anos, eu comecei a achar que eu era diferente, Antonella? A achar que eu tinha sentimentos homoafetivos em relação a homens, a gostar de homens, a achar que eu era gay, homossexual. E isso foi crescendo muito forte dentro de mim, assim, porque a sementinha do mal foi plantada lá atrás, E eu só fui compreender e entender muita coisa o hoje que eu estou vivendo com Cristo. Mas, claro, tudo foi um processo, E aos 21 anos eu me assumi, Perante meus pais adotivos, E ali começou uma destruição familiar, Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho seja dessa forma, Mas é uma escolha dele. Eles amam, respeito, mas é uma decisão de cada um. E nesse tempo eu tomei essa decisão. E fui conhecer o mundo, E aí eu achava que só eu era assim. Mas eu comecei a conhecer amigos, festas, baladas, e fui perceber que não era só eu. E era muita gente que estava nessa escolha de vida, Que é um comportamento, uma escolha. E eu fui conhecer o mundo, sabe? Assim, fui tendo experiências em relacionamentos homossexuais. Eu tive um relacionamento longo com uma pessoa. E eu sempre achava que isso era o certo para mim, porque era o que eu estava vivendo no momento, sabe? E eu estava buscando uma felicidade nesse sentido. Só que muitas vezes também, no meu íntimo, no meu sozinho, eu me perguntava para mim, por que gostar do mesmo sexo? Por que eu estou gostando de homem? E aí eu vi uma voz falar comigo. E aí, mas mesmo assim eu ia vivendo, eu ia continuando, Os amigos nessa área eram os meus amigos que eu achava que eram os amigos de verdade. Então, é aquela coisa, A Bíblia diz, que um abismo puxa o outro. Mas graças a Deus eu não pendi para as drogas, assim, sabe? A minha vida foi mais a bebida, porque a bebida era um refúgio. Porque muitas vezes a homossexualidade traz isso. Ela traz um vazio muito grande.
E a gente só está feliz nos momentos. Tu busca uma felicidade que ela não vai ser completa na tua vida. E eu só pude entender isso porque eu vivi 14 anos na homossexualidade. E foi muito tempo de vazio, né? Os relacionamentos que eu achava que davam certo, não davam certo. Por quê? Porque não é uma verdade. Não foi o que Deus fez. Deus fez o homem, fez a mulher, e isso é a família de Deus. Só que no momento que eu me encontrava, eu achava que isso era o certo para mim. E eu lutava para ter uma família. Só que não era o que Deus queria. Era o que eu e as minhas vontades queriam. Então, eu vinha sofrer muito, depressões, porque a Bíblia diz que o pecado traz consequências. E a homossexualidade é um pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não ama a prática do homossexual. Então, como qualquer outro pecado, né? Então, eu vim sofrendo muitas decepções, muitas frustrações nesse meio que eu convivia, né? Então, cada vez mais eu estava indo para um buraco sem fundo, né? Eu comecei a ter depressão profunda, né? Por todas as decepções que eu passava com as pessoas, com os relacionamentos, né? Então, isso cada vez mais foi me botando para baixo. E aí, eu buscava uma saída. Não era nos amigos que iam resolver a minha solução, não era a minha família. E aí, eu falava com Deus, pedia muitas vezes para Deus, porque eu não queria mais viver daquela forma. E muitas vezes eu queria até morrer, até pedia para Deus: Senhor, me leva, eu não aguento mais, estou cansado, o fardo está pesado. E aí, a gente sempre quer fugir dos problemas, né? Sempre achar um meio de fugir, de correr, mas eles estão ali. E aí, um dia eu fui para a praia lá, e a nossa família lá tem praia no litoral, meus pais têm casa lá. E, para minha surpresa, o Éder, né, meu irmão de criação, uma benção na minha vida, ministrou na minha vida a palavra de Deus, né? E por mais que a gente veio de uma família católica, enfim, com valores e princípios, mas diferente de tudo aquilo que é o conhecer a Deus, o Éder veio com a palavra de Deus. E veio Mateus 11:28. Nunca vou esquecer. Que Jesus diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ali Deus falou comigo. Jesus falou comigo. E o Éder foi ministrando com muito amor de Deus na vida dele, que ele já tinha sido convertido há uns 4 para 5 anos, né? E eu gostei de ouvir muito ele falar de Deus na minha vida, sabe? De uma forma diferente com o que eu não tinha aprendido. Que é a Bíblia, é a palavra dele. E eu disse assim: quando eu voltar para Porto Alegre, eu vou conhecer a tua igreja. Eu quero conhecer a tua igreja. E o primeiro dia que eu pisei na igreja aqui, a primeira palavra que foi ministrada foi em relação à homossexualidade. E Deus já vinha falando comigo. Vinha falando para mim: tu precisa tomar uma decisão. Eu tenho uma saída para a tua vida. Eu tenho uma nova história para ti. E eu fui tomando posse, eu fui buscando as minhas respostas biblicamente. O que Deus acha da homossexualidade? O que Deus fala sobre a homossexualidade? E Deus trouxe todas as minhas respostas. Não foi ninguém que fez lavagem cerebral na minha cabeça, não foi ninguém que me induziu a mudar de vida, mas sim foi Deus. Foi Deus que ministrou no meu coração, que disse: sim, eu te perdoo pela tua escolha, mas você precisa abandonar essa prática, porque não concordo com isso. Então eu fui buscando todos os textos biblicamente que falam em relação a isso, e a Bíblia fala claramente. Deus ama, mas condena a prática, né? Então eu aceitei, né? Eu comecei a vir para a igreja, fui apresentado para uma cela, porque a nossa igreja aqui trabalha com celas, e eu fui conhecendo mais esse amor de Jesus, né? Esse amor que transforma. E eu tomei a decisão, aceitei, vim para a igreja no 3º dia, né? O Vanderlei e a Débora foram muito importantes no meu crescimento espiritual, para conhecer mais a Deus. Eles tiveram cuidado, que eu louvo a Deus pela vida deles. Eles são muito especiais para mim. Me fizeram crescer espiritualmente, na fé.
e fez tomar as minhas decisões. Não me obrigaram a nada, não falaram me condenando, não falaram me julgando pelo que eu era, pelo que eu fiz, mas sim vieram trazendo a palavra para que eu pudesse consertar tudo aquilo que lá atrás eu construí. E eu aprendi a desconstruir aquilo que eu tinha um dia tomado por minha decisão, né, de ser o que eu nunca fui. Porque a minha identidade é essa, Deus me fez homem. Deus me fez homem. Então eu vim para a igreja, aceitei Jesus e Deus começou a trabalhar extraordinariamente na minha vida, né? E eu comecei a ser uma nova pessoa, né? Fui liberto, sim, da homossexualidade e Deus liberta, Jesus liberta. Basta você renunciar, basta você tomar uma posição de buscar conhecer a Deus. E foi isso a minha posição. Eu acreditava, não conhecia Deus. Mas quando eu comecei a conhecer, eu fui entender o porquê de tudo aquilo que eu passei nas minhas consequências. Tive as consequências de enfermidades na minha vida, né, físicas, espirituais. Mas o Senhor curou todas. Curou minha depressão, curou meus anseios. E hoje eu vivo a paz que excede todo entendimento que está em Cristo, porque Ele é um amor que transforma. E Ele transforma a minha vida. José Fernando, ficaríamos te ouvindo a manhã inteira. Eu sei que tu tem muito para contar, muito para compartilhar. Verdade. E muito para ministrar sobre a nossa vida. E vamos ter outras oportunidades de te ouvir. Amém. De glorificar ao Senhor pelo que Ele tem feito. E nós amamos muito a tua vida, te amamos Amém. muito. Glória a Deus. Sim, e vemos como o Senhor transformou e continua transformando. Se você não comeu ainda as tortas que José Fernando faz, É verdade. você precisa conhecer as tortas que ele faz, porque Deus transforma e dá dons, dá propósitos. Verdade. E Ele é uma bênção na nossa igreja. E te convido a crer no que o Senhor pode fazer e colocar agora no chat do YouTube, do Facebook, aquelas pessoas que são impossíveis para você, aquelas pessoas que não tem jeito. Sabemos que Deus pode transformar. E nesta manhã queremos ativar a nossa fé e crer no sobrenatural de Deus. E também te convido a orar pela vida do José Fernando. Amém. Levar ele diante da presença do Senhor, para que ele seja grandemente usado para alcançar muitas pessoas também Amém. nessa Glória a área. Deus. E vamos orar agora, juntos. Amém. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E é isso que nós estamos vivendo e muitos viverão, porque agora é o momento que nós vamos orar pelos pedidos de oração que tantas pessoas têm diante de Deus. Daphne? Muitos e muitas pessoas dizendo, né, glorificando a Deus pela vida do José Fernando. E que testemunho impactante nessa manhã. A gente Muito sabe forte. que Deus tem poder.